O governo Bolsonaro completa 6 meses recheado de dúvidas, contradições e incertezas. Na esplanada dos ministérios, mudanças constantes entre os comandantes das pastas. Crises envolvendo os filhos do presidente e integrantes do alto escalão. Dificuldades para aprovar a reforma da Previdência, único projeto defendido pelo Palácio do Planalto e tido como a salvação para a economia. Economia que tem uma fila com mais de 13 milhões de desempregados. Por outro lado, após 20 anos de negociações, Mercosul e União Europeia fecham um acordo de livre comércio. Proposta que deve estimular a produção, o consumo e incrementar o PIB brasileiro com 87 bilhões de dólares em 15 anos. No Japão, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil fará comércio com todo mundo sem viés ideológico. Aqui em terras tupiniquins, ambientalistas contestam o acordo e dizem que a medida, somada à conduta do governo atual, deve estimular o desmatamento da Amazônia, que já é grande e tem aumentado. A imagem do Brasil pelo mundo nos 6 meses de governo Bolsonaro é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha aqui a programação da TV Paranaíba. Muito obrigado pela companhia. Pois é, nós vamos discutir, falar muito sobre a vida econômica do Brasil, o primeiro semestre do governo Bolsonaro, a visão do mundo, o anúncio recente da aliança entre Mercosul e União Europeia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o diretor de jornalismo da TV Paranaíba, Rogério Silva. Bom dia, Rogério. Bom dia, um prazer estar aqui. E também estamos aqui recebendo Richard Lapper, que é jornalista, trabalhou por mais de 25 anos no Financial Times, principal periódico de Londres, e que está aqui no Brasil pesquisando o governo brasileiro. Ele fez questão de vir aqui para o Triângulo Mineiro conversar com empresários, lideranças políticas e também religiosas, né, Richard? Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Agora, me explica uma coisa, Richard, qual é o motivo dessa curiosidade sua em pesquisar o governo Jair Bolsonaro? Pois, é uma explicação muito longa, realmente, mas eu estou acompanhando a América Latina durante 40 anos agora, não? De uma maneira ou outra. Eu acho que nos últimos anos temos visto esta volatilidade na política de América Latina, como no resto do mundo, não? Então, 2015, 2016, experimentamos o Brexit, o Trump, e é para mim muito interessante ver o mesmo tipo de volatilidade, de coisas inesperadas acontecendo no Brasil. Brasil que foi uma fronteira desta maré rosada da esquerda nos anos quando eu morava aqui, entre 2002 e 2008, governo de Lula, e virou. Eu acho interessante, um fenômeno, uma espécie de populismo da direita surgindo aqui. E eu, como escritor, consultor, para mim é muito importante analisar o que vai acontecer com o Brasil. Richard, você esteve no Brasil durante algum tempo, situado em São Paulo como um correspondente do Financial para a América Latina. Nessa época, você acompanhou a esquerda no poder, foi a época do governo Lula-Dilma, né? Os 8 primeiros anos do PT no poder, de 2003 até 2010, e depois a chegada da Dilma ao poder. E você falou muito à época para os europeus, escreveu muito sobre a percepção que vocês tinham da ascensão da economia brasileira, né, naquela época que o Brasil estava avesso à crise mundial. O que você enxergou de decadência na economia brasileira que fez o país sair daquele patamar de ascensão para mergulhar numa recessão logo 4, 5 anos depois? Eu acho que a recessão entre 2014 e 2016, que foi uma das recessões maiores, talvez o maior,
da história brasileira e era difícil previsar isso quando eu estava morando aqui entre 2002 e 2008. A tendência foi outra. Em realidade, o PT continuava com as políticas de Fernando Henrique Cardoso, as políticas de estabilidade da economia. O governo de Dilma, quando assumiu em 2010, 2011, parecia que ia seguir com esta mesma política, parecia que o Brasil ia evitar a crise financeira que abalou o mundo, Europa, Estados Unidos, em 2008 e 2009. E, finalmente, em 2014 e 2015, começou o Brasil, a economia, crescer um ritmo muito mais lento e cair numa recessão grave, muito grave. Eu acho um processo super interessante, a perda de confiança do empresariado no governo de Dilma, os erros do governo de Dilma e a velocidade da mudança. Isso provocou a mudança de mentalidade do eleitor para guinar à direita. Eu acho que sim, que provocou uma incerteza. Por quê? Em realidade, entre 2006 e 2010, sobretudo, aumentou o consumo popular no Brasil. Classe C, essa classe C começou a consumir e a qualidade da vida do brasileiro mudou completamente. Estava acostumado a entrar no supermercado, comprar coisas boas, ter carro, e de repente, em 2013 e 2014, aumentou o desemprego, duplicou entre 2014 e 2016 o número de desempregados. O consumo popular desintegrou. Então, acho que essa foi uma causa de muita decepção. Pessoas que tão recentemente sentiam os benefícios de uma economia de mercado, começou a sentir decepcionado com isso. Acho que essa decepção explica muito a mudança política. Ô Richard, você fala, eu acho que muito bem disso, sobre o comportamento do eleitor aqui, do cidadão brasileiro, mas e lá fora? Porque a gente, e você mesmo disse há pouco, lá fora a gente viu que esse populismo da direita também ocorre aqui na América Latina, em grande parte da América Latina. Em cada país tem a sua especificidade ou não? Ou eu acho que o populismo Europa, Estados Unidos é pouquinho diferente. Eu acho que tem que ver, por certo, com a crise financeira de 2008 e 2009 e como, por exemplo, na Inglaterra, isso começou a afetar, começou políticas de austeridade que afetou muitas pessoas na Inglaterra, causou uma decepção. Mas acho que é muito mais complicado o populismo na Europa, Estados Unidos, principalmente porque está afetado, revolve em cima da questão de migração. A migração enorme que aconteceu nos anos 90, 2000, Europa, toda a União Europeia e Estados Unidos. E acho que esta imigração foi de uma escala muito grande. A Grã-Bretanha experimentou em 98, quando assumiu o governo de 97, assumiu Tony Blair. Em 98, a migração foi 20 mil líquido. Esse foi o máximo de migração. Em 2003, a migração anual na Inglaterra, Grã-Bretanha, chegou a 300 mil, incluindo os estudantes. Então, foi um susto muito grande, um aumento da imigração que afetou e seguia durante todos os anos 2000 a este nível. Então aumentou a população de Grã-Bretanha muito e isso obviamente afetou a acessibilidade aos serviços de saúde, educação, afetou o nível de salários, tudo. Então é um pouquinho mais complicado em Grã-Bretanha. Mesmo processo nos Estados Unidos, de outra maneira, acho, parecido em alguns sentidos. Numa das visitas que você fez ao Triângulo Mineiro, essa já é a 4ª vez que você vem aqui, em 2014 você teve a oportunidade de vir abrir a Semana de Comunicação e se reunir com empresários.
E foi no mês de novembro e já tinha acontecido a reeleição da Dilma, né? E os empresários, eles apresentaram para você um temor muito grande de que o 4º mandato consecutivo do PT poderia fazer o Brasil caminhar para ser uma Venezuela. E você foi taxativo em dizer que o Brasil nunca vai ser uma Venezuela. Por que você tem essa opinião, mesmo com a esquerda no poder naquela época? E você mantém essa opinião hoje? Sim, eu acho que é muito difícil a Venezuela ficasse modelo para o Brasil, porque o Brasil é uma sociedade muito mais complicada, muito mais complexo, com instituições muito mais sólidas. E acho que a Venezuela é um país que depende, 95% das suas exportações são petróleo. Então, é o caso de dependência maior da América Latina. Não, é muito mais. E nesse sentido, Venezuela parece muito mais como um país africano, com sua estrutura econômica. E acho que é muito difícil ver este modelo socialista de Venezuela tendo êxito aqui. E acho que a resistência a antipetismo é muito forte aqui. E acho que o processo político diz que não vai permitir a radicalização. Acho que a grande diferença aqui realmente é o poder do Estado e o poder do empresariado, nacionalmente, que faz muito difícil isso acontecer aqui. Então, mas esta institucionalidade, esta história do Brasil muito mais, a democracia é muito mais estabelecida aqui, acho. Entendo. Em 2003, quando o Lula chegou ao poder, foi uma época em que você estava muito curioso, Sim. como correspondente do FT, com movimentos sociais, e teve a oportunidade de visitar alguns deles, né? Existia uma semelhança do torneiro mecânico que chegou à presidência da República no Brasil com o líder sindicalista polonês Lech Wałęsa, e o que deu errado lá poderia dar errado aqui? Eu acho que Lula sempre foi, e acho que é neste filme do Democracia Vertiginosa, não? Do Democracia em Vertigem. Petra Costa. É claro que ele segue com um ponto de vista moderado, social-democrata, diria eu. Mesmo assim, depois de toda essa coisa de Lava Jato, todas essas mudanças, ele segue com esta política, esta filosofia de mudança mais gradativa. Ele acho que compartilha algumas características com os líderes mais esquerdistas da América Latina, mas acho que ele tentou desenvolver uma política para um país muito mais sofisticado. Eu acho que isso não mudou realmente, ele nunca radicalizou. Acho que o erro de Lula foi o erro de designar Dilma como seu sucessor. Que Dilma realmente não teve muito apoio dentro do partido, o PT. Dilma nunca foi militante do partido, nunca foi eleito como político e resultou uma política... Uma sabotagem dentro do partido? Eu não acho que foi sabotagem. Mas o partido rachou. Talvez era um governante não muito bem sucedido, né? Fez muitos erros. Sem habilidade política? Sem habilidade política? Sim, um talvez. pouco inepto com a política. Eu acho que Lula talvez lamenta esta... Não sei, realmente, mas o governo de Dilma fez muitos movimentos discrecionais, muitas políticas discrecionais, mudando sempre a política, e perdeu a confiança pelo menos do investidor nacional. Realmente não perdeu a confiança do investidor estrangeiro hasta mais tarde, mas foi um problema. Ela nunca realmente conseguiu uma boa relação com o Congresso, e isso
isso foi um pouquinho, eu acho um pouquinho inepto. Dentro desse assunto PT-Lula, como que os países lá da América Latina, enfim, da Europa, viram a prisão do ex-presidente e, sobretudo agora, as mensagens que foram vazadas envolvendo o juiz que o condenou, agora ministro? Qual é a visão que os países lá fora têm disso? Do Lava Jato? Dos vazamentos, da ligação do juiz com o procurador que condenaram o ex-presidente Lula. Eu acho que é difícil, né? Porque eu acho que tem uma história que ainda não está contada, acho que outras coisas podem surgir. O Intercept, esta revista online, diz que tem mais informações ainda para divulgar. Eu acho que Lava Jato, um caso imenso, e lendo o livro de Vladimir Neto, do Lava Jato, é evidente que a evidência dos primeiros 2 anos de Lava Jato, as televisões premiadas de Costa, de Roberto Paulo Costa, de Youssef, muita informação. Não? Eles têm uma pintura, um quadro muito bem estabelecido da corrupção entre empreiteiras, Petrobras e os partidos políticos, todos os partidos políticos. PMDB, PSDB, não só PT. Agora, eu acho que o caso contra Lula sempre, desde fora, parecia um pouco fraco. Sobretudo essa coisa do triplex. Então, francamente, trouxe à tona essas investigações de Intercept enquanto a parcialidade. Você trabalhou para o Confidential, que é um braço do Financial Times, fazendo pesquisas no mundo inteiro, e você identificou um eixo econômico aqui no centro do país que ele rompe a barreira geográfica. Começa em Goiânia, passa por Uberlândia e vai até Ribeirão Preto. E isso foi, durante algum tempo, um centro de pesquisas para você. E por conta disso, você voltou aqui para a região, porque você está conversando com empresários, conversando com ruralistas e tal. E por trás disso tem um projeto de um livro sobre o governo Bolsonaro. Você podia explicar melhor para a gente esse projeto? Tem 2 temas realmente, porque acho que o tema do polos de crescimento, como é o Triângulo Mineiro, é um tema muito interessante. O Brasil é um país muito diferenciado. Tem várias zonas do Brasil que estavam crescendo mais que o promédio. O Triângulo Mineiro era um deles, por base principalmente de suas vantagens logísticas. Para nós era importante, no Brasil Confidential, nesta época, mostrar que a complexidade do Brasil, que às vezes não está suficientemente apreciado, Rogério, no exterior. Acho que às vezes o bancos de investimento, pessoas de finanças políticas, vai para São Paulo, vai para Rio, mas não conhece o interior do Brasil. E esta riqueza de recursos e esse empreendedorismo que tem no Brasil também. Então, acho que Uberlândia, Uberaba, tudo isso é um bom exemplo disso. E ainda sigue com importância a despeito da situação econômica. Enquanto me interessa agora, estou ponderando este livro, eu acho super interessante examinar todos os processos que levou o Brasil a esta mudança política, o crescimento de conservadorismo. E, obviamente, a recessão econômica é uma delas. Eu acho que também a corrupção é outro fator importante, mas também acho que a violência, o crescimento da violência, sobretudo desde 2016, por causa da ruptura entre os gangues, entre esta aliança, a coligação entre o PCC e o Comando Vermelho rupturou e
começou essas brigas e uma intensidade de luta, sobretudo no Nordeste. É um fator, uma tendência muito interessante a acompanhar como se pode combater isso. As milícias do Rio. Sim, todo esse deterioro de Rio realmente em termos de segurança e a preocupação. E às vezes, claro que a taxa de homicídio no Brasil, tudo, tem uma tendência para subir nos últimos anos. Acho que estamos agora com uma taxa nacional de mais de 30 por 100 mil por ano. Comparado com 25 2010, mais ou menos, não tenho os dados na cabeça, mas mais ou menos isso grau de aumento. Mas acho que a percepção do brasileiro é que é muito pior, porque quando você vem aqui, você vê no meio uma obsessão com violência. Todo dia você está vendo incidentes de violência. E acho que algumas partes do país que antes eram muito pacíficos, como o estado de Ceará, onde eu estava ano passado, passei um tempinho em Fortaleza escrevendo sobre esta questão, uma subida de violência enorme, muito vertiginoso. Então, acho que violência, recessão, corrupção, e também quarto fator importante, acho, é que o brasileiro socialmente, em termos de questões de família, de gênero, é muito conservador, muito mais conservador que a imagem do brasileiro fora. Não? Esta imagem gerada pelas fotografias de carnaval, tudo isso. Né? Na realidade, o Brasil sempre foi mais conservador que esta imagem. E eu acho que é interessante, a igreja evangélica aqui cresceu muito nos últimos anos. Também um fato que não está apreciado fora do Brasil. Em 1980, 5% mais ou menos da população eram evangélicos. Agora está talvez mais de 30%. Acho que foi mais de 20% no censo passado, em 2011, mas agora sigue crescendo. E os valores, sem dúvida, os valores evangélicos são geralmente mais conservadores. Então, eu acho que tudo isso vai criando um mercado para uma proposta política mais conservadora. Fora que as igrejas também criam nichos, né, eleitorais. Sim. Ali, redutos eleitorais. Sim. Bom, queria levar agora para a aliança, o assunto mais recente que a gente teve, o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia. Claro que vai possibilitar a abertura da economia brasileira e muitos economistas, aliás, estão comemorando essa aliança que foi anunciada este mês. Vamos assistir a reportagem. Foram 20 anos de negociação até que foi anunciado um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, considerado o mais importante da história do Brasil. O governo estima que a parceria represente 336 bilhões de reais a mais para o PIB brasileiro nos próximos 15 anos. A expectativa é eliminar as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. A previsão é de que impostos de produtos como carnes, café, açúcar, etanol e soja sejam reduzidos e alguns até zerados. Em contrapartida, o bloco também deve importar principalmente produtos industriais dos parceiros europeus por um preço mais acessível. As barreiras técnicas e sanitárias também devem ser reduzidas. Na área agrícola, muitos produtos, né? De frutas a carnes, você vai ter aí um menu cheio de opções para que os produtores brasileiros acessem esse grande mercado agrícola que é a União Europeia. A Confederação Nacional da Indústria diz que as vantagens são imensas para ambos os lados. Eu acho que o impacto da agricultura, se nós aqui formos produzir mais produtos agrícolas, isso dá um impacto também na produção de máquinas, na produção tanto das máquinas para a produção, para o campo, como de beneficiamento e de preparação desses produtos para exportação. Mas ainda não há data para o acordo entrar em vigor.
Porque agora os dois blocos vão revisar as partes técnica e jurídica para então traduzir os documentos e submeter à aprovação dos parlamentos. Só depois que os congressos dos países do Mercosul e o Parlamento Europeu aprovarem o acordo é que ele passa a valer. Hoje, juntos, Mercosul e União Europeia já representam 1/4 do PIB mundial. Tá, então, Richard, a gente viu a aliança, tem muita gente comemorando, mas ainda tem um caminho grande pela frente, né? Tem que ser aprovado por todos esses parlamentos e cada parlamento tem uma dificuldade específica. Você acha que sai? Eu acho que sim. Acho que temos que insistir que depois de 20 anos é notável que temos chegado a um acordo, né? Um acordo com a União Europeia. É muito importante para o Brasil, para a União Europeia. Ainda acho que tem vários problemas. Não é problemas, mas acho que todo o Parlamento, os 27 membros da União Europeia, todos os membros do Mercosul, tem que aprovar. Só anteontem vi no jornal espanhol que o Parlamento francês tem questões. Sim. E acho que o movimento ambiental, sobretudo, talvez tenha problemas com a entrada de produtos agrícolas. E para o Brasil e a Argentina, acho que esse novo mercado expandido para produtos agrícolas é grande vantagem do acordo. Então, nós sabemos, na realidade, não temos visto ainda todo o acordo, as cláusulas do acordo, o detalhe do acordo. E a oposição política ainda pode ocorrer, né? Então, vocês vão passar por uma situação agora de mudança no comando, né? Isso. Com um novo primeiro-ministro, ao que tudo indica, o Boris, e a decisão sobre o Brexit. Qual é a sua sensação em relação a isso? Desespero. Angústia. Eu estou em favor de manter parte de Inglaterra, Grã-Bretanha ficar na União Europeia. E é uma situação muito difícil. O Parlamento está em contra de sair em outubro de 2021 sem acordo. Boris, que eu acho que vai ganhar a eleição dentro do Partido Conservador e ele depois vai ficar automaticamente primeiro-ministro depois, se ele ganha esta eleição interna. Mais um populista? Ele é um conservador, é meio imprevisível, né? Não sei se é populista, um pouquinho populista, acho. E ele é comprometido a sair sem acordo, mas se o Parlamento não vota, então este conflito não está decidido. É possível que a União Europeia não vai estender como se chama, o deadline, não vai estender mais o prazo. Então, mas é possível que sim. É muito difícil previsar o que vai acontecer. Só que isso não vai afetar, só que se a Grã-Bretanha sai, não vai... Seria 26 governos aprovando o acordo com o Mercosul, não 27, né? Mas eu espero que podemos encontrar um acordo, né? Você comentou aí sobre a questão ambiental envolvendo esse acordo, e eu quero levar essa discussão aqui para a gente, porque os ambientalistas, de fato, não confiam que o presidente Jair Bolsonaro vá mesmo cumprir os compromissos de proteção ao meio ambiente previstos nesse acordo. Um deles, inclusive, é implementar o Acordo Climático de Paris e continuar com o Acordo Climático de Paris. E os ambientalistas, nós fomos ouvir alguns deles, da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Cláudio de Mauro deu a sua opinião sobre essa história. Vamos assistir. O Brasil tem tido uma política de destruição das nossas matas. Veja, por exemplo,
neste mês de junho, que terminou agora, o INPE demonstrou que, comparativamente com o mês de junho do ano passado, nós tivemos um crescimento em 88% do desmatamento da Amazônia. No mês de janeiro, esse aumento foi de 64%. Durante um ano inteiro, nós tivemos aproximadamente 20% de aumento do desmatamento. Da mesma maneira, a utilização de agrotóxicos no Brasil tem crescido de uma maneira assustadora. Tanto é que tem estudos feitos, desenvolvidos dentro da universidade, que demonstram que 25% dos municípios brasileiros têm suas águas contaminadas com agrotóxicos. Então, as pessoas desses 25% de municípios estão consumindo um coquetel, na verdade, com uma quantidade enorme de agrotóxico. Então, esse é o primeiro ponto da realidade brasileira. E o governo brasileiro tem tido uma política condescendente com essa situação. O acordo que está sendo para ser estabelecido entre a América Latina, entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, ele vai gerar um impacto porque ele vai estimular a produção rural, especificamente no setor de agronegócios. Então, essas áreas desmatadas, elas vão ser ocupadas ou com a produção de gado, porque é aí que o Brasil vai vender mais produtos para a Europa, o que está gerando já um conflito em relação aos agricultores, por exemplo, da Alemanha, que dizem que o Brasil vai mandar para eles produtos com pior qualidade, porque com contaminação de agrotóxico, com destruição de mata amazônica, e eles lá, que produzem dentro de determinados controles e limites, estarão em condições inferiores em relação à possibilidade de competir com essas mercadorias brasileiras. Agora, no acordo de livre comércio, vai aumentar a vinda para o Brasil de produtos tecnológicos, a exemplo de veículos. Os veículos automotores, eles terão vantagem na comercialização entre o Brasil e a Europa. Então, eles vão entrar no Brasil de uma maneira mais consistente. Isso vai gerar impacto também, sob o ponto de vista da possibilidade das pessoas sobreviverem através do seu trabalho, principalmente no setor das indústrias. Então, os impactos são muito grandes e, à medida que a população não tiver emprego, que nós aumentarmos o desmatamento, que nós mantivermos os níveis de colocação de agrotóxicos e, consequentemente, gerarmos problemas de saúde para a população. Isso tudo traz um impacto muito importante. Tá, então, muito obrigado, professor Cláudio, professor lá da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto de Geografia. Bom, a gente está vendo aí, Richard, os ambientalistas se manifestarem, estão dizendo que a abertura para a questão da exportação de produtos agrícolas, isso vai prejudicar aqui a nossa Amazônia, vai incentivar, na verdade, incentivar o desmatamento, que, aliás, tem aumentado muito na região amazônica. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que é um medo justificado, né? Que tem... Claro, mira, olha, o dia depois da Bolsonaro foi elegido, os fazendeiros em Manaus, eu tenho um amigo que estava em Manaus esse dia, né? Ele falou que quando ele acordou, o dia depois, o céu cheio de fumo, por causa os fazendeiros estavam queimando mata, porque podemos queimar. Então, eu acho que uma parte do base político do presidente está em contra de manter esses controles contra o desmatamento. Acho que é uma preocupação justificada. Eu acho que o governo está abaixo de muita pressão para... o governo tem que mostrar que está disposto a proteger o meio ambiente. Para mim é muito importante proteger o ambiente e, ainda mais, se não protege, não vai ganhar mercado, porque é claro que regras... O que é muito claro é que grandes companhias sabem isso, né? As grandes companhias de alimentos, como Brazil Foods, JBS, sabem que tem que cumprir com esses requisitos. E eu acho que problema, principalmente, como eu entendo, muito do problema de desmatamento no Brasil chega do informalidade.
as margens da indústria informal, às vezes, né? Richard, a gente está destravando agora uma pauta importante, que é a reforma da Previdência, né? Está caminhando para ser aprovada. Que a expectativa do mundo em relação a isso é grande, isso melhora a imagem nossa lá fora, dá um ar de responsabilidade para possíveis novos investimentos no Brasil? Quando se fala com investidor estrangeiro ou assessor de investidor estrangeiro, a preocupação principal é a reforma da Previdência. Porque sem uma reforma de Previdência, o Brasil não vai resolver esse problema fiscal. Eu acho que uma reforma é muito necessária para o Brasil poder começar a lidar com os problemas fiscais. Eu acho que é uma pré-condição. Então, seria uma sinal importante que o Brasil pode lograr outro nível de estabilidade econômica, eu acho. Porque o problema do sistema previdencial aqui é que não é muito justo, e não é só desequilibrado, não é muito justo, não beneficia a maior parte do Brasil, beneficia certos grupos e tem muita resistência à mudança. Eu acho que o governo, coisa boa, está fazendo uma campanha muito forte propagandística, né, para preparar o terreno para uma reforma. Eu acho que tem boa possibilidade, como eu não estou acompanhando o dia a dia, mas como eu entendo, tem boa possibilidade de conseguir. E o mundo espera isso. E o mundo espera isso. Eu acho que o mundo não sei, né? Porque o mundo é muito grande. Mas que o mercado, sabe que pessoas, instituições que estão buscando, que estão ponderando investimento no Brasil, no mercado financeiro, nas ações brasileiras, tudo isso, eles estão olhando isso com muito detalhe a ver o que acontece. Dá para ver isso exatamente pelo movimento da Bolsa, pelo movimento do dólar. Isso responde muito bem. Mas nós vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente está de volta aqui falando um pouco mais sobre a economia brasileira, visão do Brasil lá fora, tudo isso com esses dois jornalistas aqui. Um minuto só, a gente volta já. De volta aqui no Política Cruzada, falando um pouquinho da política nacional, a imagem do Brasil lá fora, hoje recebendo aqui os jornalistas Richard Lapper, do Financial Times. Na verdade, ele trabalhou por mais de 25 anos no Financial Times, está acompanhando a política nacional, veio pesquisar o governo brasileiro, 6 meses de governo Bolsonaro, e também Rogério Silva, que é diretor de jornalismo aqui da TV Paranaíba. Bom, gente, para encerrar, eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar com você, Rogério. O que a gente pode esperar desses próximos 6 meses de governo Bolsonaro até o final do ano? Existe uma análise bem pessimista, fria, de que o governo Bolsonaro não tem projeto, né? Que a pauta da reforma ela está isolada e que depois disso não se sabe que caminhos vão acontecer. Se a gente começar pela reforma, eu acho que destrava outras coisas, né? Então, eu estou otimista, sobretudo, pela relação fortalecida das instituições que o Richard falou mais cedo e que o Congresso está se movimentando, muito por força popular, opinião pública presente sempre nas decisões. Mas o horizonte que pode se abrir a partir da reforma da Previdência, da aprovação da reforma da Previdência, pode ser um cenário favorável para outras reformas que o Brasil precisa, né? A exemplo da reforma política, né, e a reforma fiscal. Então, isso seria um campo favorável para esses futuros desafios. Não necessariamente em forma de projetos de governo, mas sim de uma maturidade das instituições e uma relação saudável entre o Executivo e o Legislativo, com pouca interferência do Judiciário. Os próximos 6 meses, qual é a sua visão? Eu concordo com o Rogério, que isso pode ser abrir o caminho para outras reformas. Quando você fala com
sector empresarial aqui. Esta semana estava conversando com várias pessoas. O sistema tributário brasileiro é uma preocupação fundamental deles, principalmente no sentido de simplificar. Eu acho que está na agenda do Ministério da Economia, mas a prioridade nesse momento é a Previdência, por motivos óbvios. Mas acho que se eles podem ganhar um pouco de momento com esta reforma, tem que dizer que outros governos têm intentado fazer uma reforma tributária, não é muito fácil. Estou ouvindo queixas dos últimos 20 anos. Já tem um esboço tramitando lá no Congresso Nacional, que não partiu do governo, partiu da iniciativa do próprio parlamento, mas que a gente não sabe ainda se vai virar alguma coisa, né? Tá certo, o nosso tempo acabou. Richard, muito obrigado pela sua presença aqui. E quando voltar ao Brasil, volte ao Política Cruzada para dizer o que avançou nessa pesquisa sua, tá bom? Obrigadíssimo. Obrigado, Rogério. Bom dia, bom domingo para você. E a você de casa, nosso muito obrigado pela companhia, um ótimo domingo, excelente semana. A gente se encontra, claro, na semana que vem aqui no Política Cruzada, mas eu te espero amanhã, às 7h30 da manhã, na Rádio Educadora 90.9, no Jornal Educadora. Até lá!